Eu quero te contar como que eu me tornei um influenciador de boxe sem saber lutar nada de boxe. Essa história é inacreditável, porque eu nunca tinha tido uma luta de boxe, eu não gostava de brigar, não gostava de UFC, não gostava de absolutamente nada de esporte de combate. E hoje o boxe se tornou minha maior fonte de renda, virou meu maior projeto de criação de conteúdo. Em 5 meses eu tinha angariado 75 mil seguidores no Instagram, 40 mil no YouTube e tornado do boxe a minha principal fonte de renda. Mesmo com esse canal aqui de 100 mil seguidores, onde eu vendo meus produtos, clube de criadores, mentoria de criação de conteúdo, o boxe continua me pagando mais do que tudo ainda hoje em dia. E eu quero te contar essa história para você se sentir inspirado a talvez documentar alguma jornada sua, documentar um hobby que você tenha, porque eu honestamente acho que você não precisa ser um especialista em tudo na internet para você ganhar dinheiro. É bem possível você criar um conteúdo autêntico que ressoe com as pessoas e ganhar muito dinheiro com isso. Não estou falando aqui de estratégia para viralizar, não estou falando aqui para ganhar múltiplos milhões de reais com a plataforma, mas você ter uma vida honesta, ganhando um dinheirinho, documentando um hobby que você gosta e não sendo bom por muitas vezes. Eu sinto que os jovens hoje, eles estão numa pegada muito, cara, quero criar conteúdo, mas não sabe sobre o que porque não tem experiência de vida. Eles acabam caindo nesse negócio de falar de desenvolvimento pessoal, marketing digital, que é um pouco problemático, porque essas pessoas não têm experiência de vida. E tudo mudou quando eu comecei a praticar boxe. Eu, gordinho, obeso, trabalhava na CLT, todo ferrado, precisei do boxe como um refúgio, não porque eu gostasse, mas porque eu vi que o boxe era um dos esportes que mais queimava caloria no mundo e eu precisava queimar calorias. E comecei no esporte sem pretensão alguma de gravar. Como uma experiência de vida mesmo, saindo de casa, eu vi um ringue perto da minha casa, lá de uma academia, entrei e comecei a praticar. Assim, sem absolutamente nada de preparo antes, sem gostar de boxe, sem absolutamente nenhum interesse particular prévio ao começar essa luta. Só que foi uma experiência de vida. E eu já gravava para esse canal há 5 anos, falando de carreiras, criação de conteúdo, mercado de trabalho. E eu já sabia ligar uma câmera, sabia editar um vídeo, sabia criar uma conta, sabia os formatos de vídeos virais na plataforma. E eu comecei a perceber, quando eu entrei nesse mundo do boxe, eu sou um cara muito intenso nas coisas que eu faço. Eu falei, legal, quero melhorar agora nesse esporte porque eu tô curtindo fazer. Então, quem sabe eu vou seguir aqui umas contas no Instagram. Comecei a seguir aqui professores, atletas de boxe, mas eu percebi uma coisa, que não tinha nenhum influenciador de boxe. Todo mundo que criava conteúdo, de alguma maneira, ou era atleta ou era professor. Não tinha uma pessoa que criava conteúdo para entreter as pessoas, ou um conteúdo relatando numa documentação pessoal. Tinha pouca oferta de conteúdo de boxe, de gente fazendo bem. Porque o boxe tem uma particularidade grande, que é um esporte intenso, que você toma soco na cara, que cansa muito. Cara, os atletas não têm tanto tempo. Os atletas no Brasil ganham muito pouco dinheiro com boxe, infelizmente. Os professores são professores bem old school, que não sabem mexer com rede social. Então sempre tinha uma pouca oferta de conteúdo e uma grande demanda, porque um boxe é um esporte que penetra em várias camadas sociais. Não é que nem o tênis, não é que nem o squash, um esporte mais nichado. Ele é um esporte que muita gente gosta, né? O do soco na cara, da briga, da violência, da sobrevivência humana. A galera gosta disso. E quando eu identifiquei isso, já com meu olhar de negócio, eu falei, cara, tem um problema de oferta e demanda claro nesse segmento. E um espaço que pode ser ocupado. E eu comecei muito como uma brincadeira. Eu tinha pegado eu sabia que tinha esse problema de oferta e demanda. E eu comecei a achar algum formato de conteúdo que fosse fácil para mim produzir conteúdo sobre aquele tema. E aí, para eu achar um formato de conteúdo que seja fácil, eu tenho que ter referência, tenho que ter repertório. Como eu já trabalhava há 5 anos nessa área, eu já sabia como conseguir repertório. Mas basicamente, resumindo o que eu fiz para vocês foi, eu abri uma conta nova, alimentei o meu Instagram, meu algoritmo, para me dar referências gringas de criação de conteúdo de esportes, qualquer esporte, não necessariamente boxe. E eu achei uma conta que falava de tênis, não o jogo de tênis mesmo, não o tênis, né, esse aqui, o sapato. E eu encontrei esse cara que era o Baseline Conversation, que era um formato super simplificado. É um formato que ele gravava ele jogando tênis, enquanto ele fazia um voice-over, uma narração dele, explicando como estava sendo a experiência dele começando no tênis com 26 anos de idade. E eu tenho 26 anos, tenho 25 anos. Na hora que eu vi isso, ressoou muito comigo. E eu falei, pô, tá aqui um formato fácil de fazer, eu posso fazer em alta escala, alto volume aqui pro Instagram. E ele tá crescendo muito. Se ele cresceu lá nos Estados Unidos, cara, esse formato tem um potencial aqui no Brasil porque o comportamento de consumo é muito parecido. Não deu outro. Depois que eu tive a ideia, 2 dias depois eu comecei a publicar. Eu acho que foi um intervalo de 1 mês para eu conseguir 20 mil seguidores. Foi um intervalo de 4 meses para eu conseguir 75 mil seguidores. E acho que a gente chegou até 80, aí eu parei de produzir, deu uma caída agora. Mas a gente chegou até 80 mil seguidores em, 5 meses. Tava muito hypado. Consegui
ir para Salvador, para Bahia, para treinar com um dos maiores treinadores do Brasil. Fui em eventos de boxe. Tudo isso com uma viralização. Foi muito rápido o crescimento. Mas foi tudo, não foi sorte. Foi um cara que já criava conteúdo há 5 anos, muito repertório, muita bagagem, com muita estratégia focada na criação de conteúdo. E muita gente fala uma coisa pra mim: pô, Johnny, quero sair do Instagram pra vir pro YouTube. Tem muita oportunidade no Instagram ainda. Eu não sou daquele tipo de youtuber que vai falar assim: não, sai de qualquer plataforma, venha pro Instagram, venha pro YouTube. Eu acho assim, toda plataforma tem seu mérito. Você tem problemas de oferta e demanda de conteúdo em todas as plataformas. Basta você identificar do seu nicho onde ele está sendo menos ocupado. Por exemplo, personal trainers, bodybuilders, muito saturado no Instagram, pouco saturado no LinkedIn, no Substack, em outras plataformas. Então você sempre tem que identificar o problema de oferta e demanda no seu segmento, e você tem múltiplas plataformas para começar a postar. Você não precisa se prender a uma plataforma única. O mais importante é os fundamentos da criação de conteúdo. O fundamento é simples. Nesse caso foi buscar quem já tinha feito, pegar alguma referência externa de uma plataforma que eu não sabia mexer ainda, e começar a aplicar esse conteúdo para cá. Para quem quer saber o nome da página, é o Esquiva Falando. Depois você pode procurar aí na internet e ver meu conteúdo, principalmente no Instagram, tem no TikTok também, que a gente tem uns... Eu não sei quantos tem hoje, deve ter uns 20 mil, 30 mil seguidores. No YouTube a gente tem 40 mil. Daqui a pouco eu vou contar da estratégia do YouTube, que ela é bem diferente, tá? Eu tomei uma outra guinada no YouTube para deixar mais adaptado. Eu adaptei o conteúdo para o YouTube, mas de uma outra maneira. Vamos voltar então no Instagram. O Instagram me abriu muitas portas. Até hoje, qualquer evento que eu vou de influenciadores, a galera não pede WhatsApp, não pede YouTube, não pede nada, eles pedem um link do seu Instagram, o seu arroba. E ter seguidores importa, abre portas, faz as pessoas quererem conversar com você. Quando você manda uma DM para uma pessoa, uma mensagem para outro influenciador, você tem um selo de verificado, você tem múltiplos seguidores, vai aparecer primeiro para ele, a pessoa vai te responder, você tem um acesso muito maior às pessoas quando você tem um Instagram um pouco mais bombado. Então, de maneira alguma, eu vou falar assim, larga o Instagram. Eu acho que assim, tem momentos. Eu, para esse canal aqui que você tá vendo agora, não uso o Instagram. De maneira alguma, não posto Reels, já tentei, não quero. Eu acho que, como eu tô no nicho de esportes, categoria esportiva, penetração social do brasileiro, vídeo curto faz muito sentido. Agora, para um canal mais educativo, um conteúdo mais profundo que nem esse aqui, para mim o YouTube e o Substack é perfeito. Inclusive, eu tenho uma newsletter no Substack, sai toda segunda e toda quarta. Uma newsletter, uma vai ser analisando um criador de conteúdo muito forte, um conteúdo denso, e na quarta-feira um conteúdo bem curtinho, que é eu indicando conteúdos que eu assisti durante a semana para vocês, como se fosse uma curadoria de conteúdo. Então eu indico que vocês se inscrevam aqui na Substack, que eu acredito ser a próxima onda da criação de conteúdo. Já fiz vários vídeos explicando os motivos aqui na plataforma. Continuando a jornada. O Instagram, bombado, abriu muitas portas. Decidi então ir para o YouTube, que era a minha especialidade. Até então eu já tinha batido 100 mil seguidores nesse canal. Queria trazer esse conteúdo para o YouTube porque o Instagram é muito... Eu já estava percebendo uma queda de engajamento, o meu crescimento já não estava crescendo quanto crescia antes. Percebi um teto no crescimento do meu conteúdo e eu falei, legal, vamos agora para o YouTube que eu posso atingir uma audiência maior. Só que eu não vou fazer videozinho de eu treinando narrado também, porque não faz sentido. Eu tive que adaptar a linha editorial para o YouTube. Eu tentei algumas coisas viralizaram muito, tá, no YouTube, de boxe. O primeiro deles foi um formato que eu comprava produtos de boxe da China e testava. Cara, é um conteúdo muito MrBeast, muito Ryan Trahan, é um conteúdo que tinha um apelo de recomendação muito forte. O vídeo pegou em meses 200 mil views, viralizou o canal. Depois eu testei outro formato, que era um problema de oferta e demanda que eu tinha visto. Eu tinha um problema na sociedade que as pessoas queriam treinar boxe, só que não tem academia de boxe em todo lugar. Tem lugares, por exemplo, o bairro que eu moro não tem academia de boxe. E a galera às vezes tem um gramadão, tem um lugar em casa para treinar, e ela queria treinar sozinha. E muita gente no YouTube já fazia um formato de conteúdo que eu via, que era aqueles formatos de cardio, de perda de gordura, que é de fazer um treino em casa. Então o cara pegava um espaço aberto e fazia um treino em casa no vídeo junto comigo. E eu falei, legal, tá aqui um formato de conteúdo que funciona, tem muita view, é comprovado, deixa eu aplicar ele pro boxe. E fiz uma aula em casa de boxe. Eu e meu treinador, eu não era especialista de boxe, nunca fui, eu não sei lutar boxe até hoje, eu não sou bom no boxe. Chamei meu treinador, a gente fez uma aula junto. Essa aula ranqueou em primeiro no YouTube. Se você procurar treino de boxe, vai aparecer nosso vídeo. Ela já tá com 200 mil views e todo dia pega 1000 views, assim, é assustador o que esse vídeo fez. E aí a gente viralizou mais um formato, fez múltiplas aulas de boxe ali dentro, deveria ter continuado,
Só que daí eu acabei me mudando, fiquei longe do treinador, o treinador também acabou tendo outras prioridades, mas é um formato que, por exemplo, para muitos esportes não tem, um treino em casa. E a gente fez pro boxe, ajudou muitas pessoas, a gente poderia ter colocado o infoproduto e ganhado muito dinheiro, só que eu acabei não colocando, deixei um dinheiro na mesa. E aí eu mudei minha linha editorial, porque eu não estava mais treinando boxe. Uma coisa que vale a pena ressaltar, uma vez que você documenta seu hobby, pelo menos a minha experiência foi, eu comecei a tratar o boxe como um trabalho, me cobrava muito, eu comecei a não gostar mais de boxe. Começou a me saturar, eu comecei a viver aquilo com muita intensidade. Talvez foi pelo fato que eu não sou apaixonado nisso desde criança. Se eu tivesse feito um canal de música, um canal de, sabe, qualquer outro tema, que eu gostasse muito desde criança, talvez eu teria não tido essa saturação, esse enjoo do tema. Mas como o boxe nunca foi minha paixão minha, foi um trabalho pra mim, eu me senti como uma agência que produzia conteúdo de boxe. E eu fiz as coisas meio que em massa. Acabei saturando e eu falei, quero um formato então pra eu delegar pra uma pessoa que não dependa de mim, não dependa de absolutamente nada. Acho que tem uma criança aqui atrás de mim, deixa eu ver. Tem uma criancinha aqui atrás de mim. Vou continuar falando. Então eu precisava de um formato de conteúdo que eu pudesse delegar para uma terceira pessoa, porque eu não estava mais tendo tempo e eu queria focar nesse canal, porque eu sabia que o boxe para mim não seria o futuro, apesar de ser uma baita oportunidade, não seria meu projeto principal. Eu queria ainda fazer esse canal dar certo, esse canal que você está vendo agora, de falar de criação de conteúdo, que é minha obsessão, é meu tema, é o que eu penso todos os dias, é o que eu gosto de falar com as pessoas. E eu falei, cara, eu preciso delegar isso para uma pessoa porque tá tomando muito meu tempo. Eu abri mão desse canal por muito tempo. Esse canal ficou sem pegar muitas views por muito tempo. E eu falei, agora eu tenho que mudar, tenho que voltar ao básico, tenho que delegar isso para uma terceira pessoa. E foi aí que eu decidi contratar um menino que edita hoje e faz meus vídeos, e eu mudei o formato. Vem muito alinhado com uma coisa que o Bruno fala, o Bruno Fagion, que é um outro youtuber, inclusive a gente tem um podcast junto, que é A Próxima Onda. Vou deixar o link do podcast na descrição, podcast bem de negócios, de criação de conteúdo. O Bruno tem uma lei que eu chamo de lei do catálogo. Lei do catálogo é, você tem muito conteúdo na internet e um catálogo imenso, infinito de conteúdo que só você pesquisar, você vai ter um catálogo infinito de quase qualquer tema. Mas nesse catálogo ainda tem problemas de oferta e demanda, que é o que eu falei no começo do vídeo. Tem muitos vídeos ainda de temas que a gente nem pensou, que ainda não foram feitos. E eu vou dar algumas ideias nesse vídeo pra você, quem sabe uma oportunidade de negócio. E eu percebi que no boxe tinha esse problema de oferta e demanda. Você procurava conteúdo de boxe, eu queria consumir documentários do Muhammad Ali, do George Foreman, do Mike Tyson, do Canelo Álvares, grandes boxeadores do mundo. Não tinha nenhum canal em português que falava isso. E eu falei, tá bom, tem um problema de oferta e demanda nesse catálogo. Não tem gente produzindo conteúdo sobre isso. E eu decidi fazer um catálogo de boxe fazendo documentários de todos os atletas de boxe da história. E eu comecei um por semana. Hoje a gente já tem mais de 50 documentários. Então qualquer pessoa que procurar um documentário sobre a história de qualquer boxeador vai cair no nosso vídeo, porque é um problema de oferta e demanda. Isso, por exemplo, uma ideia. Eu queria aplicar para o tênis também. Tem muita gente que consome tênis, é um conteúdo mais nichado, mas não tem conteúdo de tênis na internet bem feito. Um documentário do Djokovic, do Nadal, do Federer. Não tem isso. E as pessoas querem aprender, querem ver a história desses caras. E não tem ninguém falando sobre isso. Então eu acabei identificando essa oportunidade. Hoje, essa pessoa que faz pra mim, ela faz o roteiro, faz a thumbnail, faz a edição de vídeo. Eu simplesmente gravo o vídeo, eu falando com a câmera, explicando a história e narrando com um teleprompter. Eu sou um apresentador do canal. E isso se tornou um catálogo imenso de conteúdos que a gente chama no YouTube de evergreen. Um conteúdo que vai pegar visualização para sempre. Tem um catálogo imenso lá de personalidades. É um conteúdo de documentários que já foram escritos. Então a pessoa, se procurar, vai cair um vídeo meu um dia e o catálogo está feito. Até outra pessoa chegar e fazer um trabalho melhor que o meu. Mas se você entrar no canal do Esquiva falando do YouTube hoje, mano, o jeito que é embalado, a thumbnail, super moderno, super novo, super 2025, mesmo que a gente tenha um catálogo mais antigo que isso, eu atualizei o catálogo e melhorei meus 3, 4% do catálogo. Isso faz com que as pessoas assistam o meu canal. A estratégia é simples, tá? Ela foi difícil, mas como que foi a trajetória hoje? Como é meu modelo de negócios hoje? Eu tenho um Instagram. O Instagram me remunera, principalmente quando eu faço stories divulgando cupom de desconto. Eu tenho 2 cupons de desconto ativos, que são da Growth Suplementos, que eu uso as roupas da Growth, que eu adoro as roupas da Growth. O cupom é o cupom FALA, que você ganha um desconto. E da Máximo Boxing, que vende itens de boxe. Luva, coquilha, cinturão, capacete, tudo isso. E eu fui um dos primeiros influenciadores a terem
esse cupom de desconto. Porque como pouca gente produzia conteúdo de boxe, não era tanta gente que tinha cupom. Então, por eu ter o cupom, automaticamente eu virei a única opção de cupom para as pessoas e eu comecei a ganhar muito dinheiro com esses cupons. Então, quando eu entrei por YouTube, eu já entrei muito monetizado, ganhando muito dinheiro. Eu tive dinheiro para investir. Contratei o editor, contratei o thumb maker, contratei todo mundo, a equipe, e comecei a pagar essas pessoas. Conforme gerou a AdSense, cara, eu fui dando AdSense, o AdSense já paga o salário dessas pessoas hoje. Então eu consigo tirar tudo que é de cupom para mim, o AdSense eu dou para as pessoas. E tá tudo certo. E aí eu consigo criar um modelo de negócio que eu não dependa do Instagram puramente, porque em todos os meus vídeos eu faço uma inserção ou da Growth ou da Maximum. O AdSense vai para a pessoa, mas aquele vídeo vai converter algumas pessoas a utilizarem meu cupom em uma dessas lojas. É o ideal? Não é o ideal. Idealmente ainda, eu teria que ter um infoproduto de boxe para eu ter um controle maior da minha renda ou um conteúdo exclusivo que dependa de mim, um produto meu. Eu acho que o meu problema com o boxe hoje, que eu acho que é um risco do meu negócio, é caso uma marca rescinda um contrato comigo e eu pare de ganhar dinheiro com essa marca. Isso pode ser um problema grande para o meu negócio, porque depender de outras marcas não é como depender de um produto seu. E eu acho que assim, é um dos riscos inerentes do meu negócio, só que lembre que o título desse vídeo é Como eu me tornei influenciador de boxe sem saber lutar boxe. Por eu não saber lutar de boxe, eu não posso ensinar as pessoas a lutarem boxe, porque eu não tenho autoridade nenhuma. Só que eu posso vender conteúdo exclusivo. Só que o mundo do boxe é um mundo de pessoas normalmente com uma renda mais baixa. Então eles não têm tanto dinheiro para comprar um curso, nem um conteúdo exclusivo. Então, para mim, a renda de afiliados é muito mais importante. Porque independente da pessoa comprar infoproduto ou não, para ela lutar boxe, ela tem que ter uma luva, tem que ter um saco de pancada, tem que ter uma coquilha. Então, ela vai pegar o primeiro dinheirinho que ela tem desse hobby para comprar equipamento. O segundo dinheiro, ela talvez compraria um infoproduto. Então, não é um mercado muito grande, mas é um mercado que eu consigo dividir um pouco das minhas receitas. Eu só não acho que o boxe é meu maior projeto por esse problema de escalabilidade e esse problema de autoridade. Talvez se eu tivesse ali... Eu poderia fazer, tá? Eu tenho ideias que eu poderia fazer no mundo do boxe que seriam boas. Eu poderia fazer um Netflix do boxe, que eu chamaria todos os treinadores e atletas que eu já conheci, fazer, um grande repertório e vender um grande infoproduto. Não acho que daria um retorno tão sensacional, honestamente, porque não sei se a galera do boxe tem tanto dinheiro para gastar tanto dinheiro em um infoproduto. Poderia começar a própria linha de equipamentos, mas acho que é um problema gigantesco, eu prefiro ser afiliado de uma marca. Poderia gerar conteúdo exclusivo, mas de novo, até que ponto as pessoas que consomem boxe querem comprar para ver mais conteúdo de boxe? É complicado. Tem uma outra fonte de renda que eu estou abrindo agora, que é a parte de entretenimento e documentário. Eu conversei com o dono do FMS, conversei com outras empresas que estão produzindo eventos de boxe. Eu vou ser repórter em toda de boxe. Eu estou indo como convidado, eu trabalho nos eventos, divulgo os eventos, porque eu tenho contato direto com lutadores e pessoas que fazem boxe. Então isso é uma fonte de renda extra. Por exemplo, nesse mês, acho que depois que você viu esse vídeo, acho que já foi o evento. Eu documentei no meu canal de vlogs também, que é um evento de boxe que vai ter, e eu vou ser o repórter na TV. Então, eu vou aparecer lá, comentando, conversando com a audiência, conversando com os lutadores e fazendo todo esse trabalho. E vai ser uma coisa nova pra mim. Eu tô muito feliz com esse desafio, porque eu sempre quis trabalhar na TV, sempre quis trabalhar na frente de câmera, não só no YouTube, mas na TV mais entretenimento mesmo, e eu acho que o boxe pode me abrir essas portas. Eu não sei como vai ser minha carreira. Eu tô falando assim, honestamente, eu era um cara super careta, de uma família tradicional, bem classe média, bem playboyzinho, condomínio, que estudou na faculdade de economia, trabalhou em banco, usou terninho por muito tempo. Do nada, caiu no mundo do boxe. Começou a ir para Salvador, visitar as comunidades, começou a conhecer pessoas novas de realidades completamente diferentes. Me tornei um nome relevante no mundo do boxe. Minha carreira tomou rumos que eu nunca esperei na minha vida tomar. E eu honestamente não sei o que vai ser minha carreira para o futuro. Eu imagino, o que eu gostaria ainda é que o clube de criadores, a minha mentoria fosse minha principal fonte de renda, produtos aqui desse canal que me mantêm um pouco menos risco de negócio, e o boxe sendo um projeto paralelo, uma paixão que eu continue documentando. Mas eu quero que esse projeto aqui, esse canal, seja o canal principal meu canal que me gere mais dinheiro. Mas isso não depende só de mim, depende das pessoas que estão assistindo, do meu trabalho, de convencer as pessoas a comprarem, de produzir um bom conteúdo, de me adaptar a tempos modernos. E se você percebeu nesse canal aqui,
eu fiz toda uma nova estratégia, eu tô fazendo vídeos agora falando com a câmera, diferente das lives que eu fazia, apenas lives e usava os cortes da live para esse canal. Então eu tô readaptando meu conteúdo para o que funciona hoje em dia. Espero que esteja funcionando. Honestamente ainda não tenho os dados para avaliar para vocês, mas é meu novo modelo de negócio que eu tô testando aqui nesse canal. Então dá uma olhada, entra no meu canal, vê os últimos vídeos que eu vi, tipo, às vezes tem alguma coisa que te interessa ali dentro. Um tipo de conteúdo que eu particularmente gosto muito, mas é o conteúdo que pega menos view no meu canal, mas eu faço isso intencionalmente, que é o conteúdo mais denso, que eu pego um criador de conteúdo famoso e eu analiso essa personalidade e tento pegar as principais nuances das características da criação de conteúdo daquela pessoa. Meu criador preferido de todos os tempos para mim é o Casey Neistat, que é um criador da gringa que inventou os vlogs. E eu vou deixar o vídeo dele, eu analisando ele aqui dentro, caso você queira ver. Eu acho que é um bom vídeo. E eu acho que vai te ajudar muito a criar conteúdo. Tamo junto, um forte abraço. Tchau. Que vergonha gravar na frente de todo mundo.